Bom dia a todos. Oi, bom dia. Por gentileza, vamos começar? Eu peço desculpas pelo atraso, mas foi fundamental em função da chuva, né, que caiu aqui no Rio. Vários colegas não conseguiram chegar, mas acho que essa tolerância está de mais que bom tamanho para a gente começar os trabalhos. Eu sou Ricardo Lopes Cardoso, professor aqui da casa desde 2002, efetivamente nos quadros desde 2004, atuo principalmente na EBAP, na Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas, com pesquisa e ensino, e no Instituto de Desenvolvimento Educacional, o IDE, que oferece os cursos de pós-graduação Lato Sensu e MBAs, assessorando a diretoria acadêmica do Instituto. E é com uma grande honra que eu recebo a todos aqui na Fundação Getúlio Vargas para esse evento de disseminação, lançamento do relatório sobre a observância de normas e códigos em contabilidade e auditoria, um relatório elaborado pelo Banco Mundial, seguindo um protocolo, um critério estabelecido entre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Agradeço, sem dúvida, e mais uma vez, em meu nome e em nome da Fundação Getúlio Vargas, a presença de todos os senhores. E posso adiantar, se o Joseph me permite, agradecer também em nome do Banco Mundial a presença de todos vocês. Esse evento não teria sentido de ser sem vocês. Muito obrigado. Reconheço que não é fácil deixar nossas atividades rotineiras, ainda mais no fim de ano, quando não necessariamente todas as metas pessoais e institucionais foram atingidas. Eu, como vascaíno, posso dizer muito bem o que significa metas não atingidas no ano de 2013. Para estarmos aqui juntos durante um dia inteiro, debatendo e refletindo sobre um plano de ação para a implementação das recomendações feitas pelo Banco Mundial, no sentido de se fortalecer ainda mais o mercado de capitais brasileiro. Mercado no qual a profissão contábil como um todo, e principalmente as atividades relativas à elaboração, auditoria, regulação e monitoramento da informação contábil, são atividades de extrema relevância. Agradecimentos institucionais são necessários sempre e devidamente e muito apropriados. Então, agradeço em meu nome e em nome da Fundação Getúlio Vargas o imediato aceite por parte do Banco Mundial, especificamente nas pessoas dos diretores Zubaidur Harman, Joseph Quisito, Suzana Amaral e Ana Rocha, para que realizássemos esse evento aqui hoje, e especificamente no Rio de Janeiro. Agradeço em meu nome o imediato aceite por parte da presidência da Fundação Getúlio Vargas, nas pessoas do presidente Carlos Ivan Simões Leal, dos vice-presidentes Dr. Sérgio Franklin Quitela e do senador Francisco Dornelles, e também na pessoa do pró-reitor, professor Antônio Freitas. E agradeço à diretoria do Instituto de Desenvolvimento Educacional, na pessoa do professor Rubens Mário, a diretoria da Escola de Administração Pública de Empresas da FGV, a EBAP, na pessoa do professor Flávio Vasconcelos, a diretoria de comunicação, nas pessoas do diretor Marcos Facó, Thaisa Thomson Mota e da Lara, que prestou contribuições relevantes para que estivéssemos aqui hoje também, e também fundamental agradecimento à diretoria internacional da FGV, especificamente nas pessoas do seu diretor, professor Bianor Cavalcante, do professor Eduardo Marques, que está aqui presente, e da Roberta Souza. Se não fosse pelos apoios institucionais do Banco Mundial e da Fundação Getúlio Vargas, certamente não estaríamos aqui hoje. Bom, o que eu espero do dia de hoje? Eu posso dizer que esta reunião tem 3 propósitos centrais. Primeiro, disseminar o relatório. Disseminar, digo, todos nós conhecermos que o relatório existe, o seu propósito, a metodologia de elaboração, o diagnóstico que o Banco Mundial fez e encontrou a situação de 2012 comparativamente à situação existente em 2015, e as recomendações feitas pelo Banco Mundial para que o Brasil seja uma referência internacional de um caso bem sucedido e sustentável do fortalecimento do mercado de capitais e da profissão contábil. O segundo grande objetivo é identificar eventuais recomendações que já foram implementadas. Afinal, a data base do relatório é dezembro de 2012. Embora conste na capa 11 de junho de 2013, é a data que o relatório foi efetivamente fechado e aprovado para divulgação. Mas, em grande parte, todo o esforço de campo, de identificação do cenário e a discussão das recomendações, isso foi um esforço conduzido durante o ano de 2012. Eu tenho certeza que durante esse ano inteiro de 2013, afinal, já estamos com o Papai Noel batendo na nossa porta daqui a pouco,
muita coisa foi feita no Brasil pelos nossos principais stakeholders no sentido de consolidar essa posição brasileira e solidificar o mercado de capitais. Então é importante nós reconhecermos os avanços já conduzidos, já realizados durante esse ano de 2013. Por exemplo, a medida provisória 627, publicada em novembro, estabelecendo o fim do RTT. Certamente existem outras iniciativas relevantes já realizadas ou em processo adiantado de conclusão. Eu não posso dizer que a MP seja concluída, mas é um processo avançado nesse sentido. E o terceiro grande objetivo é refletir sobre um plano de ação para implementar as recomendações que ainda não foram implementadas. Bom, sendo professor, é muito comum a gente ter a preocupação de deixar claro o que é e o que não é. Eu disse o que é o objetivo. Agora, para não deixar dúvida e não criar falsa expectativa, o que não é o objetivo do dia de hoje? Não é o objetivo do dia de hoje debater, criticar numa perspectiva do contraditório as recomendações do relatório. Essa fase já foi feita. Eu não estou dizendo que o relatório é perfeito. Eu estou dizendo que o relatório já passou por todo um crivo de análise da sua essência, do cenário do diagnóstico feito e das recomendações. Todos os stakeholders convidados para esse evento tiveram a oportunidade de participar dos debates da elaboração do relatório e mais, e alguns dos catalisadores também, e mais, eles também receberam a minuta do relatório e concordaram com os termos do relatório. Então o objetivo, repito, não é discutir se a recomendação faz sentido ou não à época 2013. Repito, é disseminar o relatório, refletir se o que está no relatório já foi implementado e raciocinarmos juntos como desenvolver para que as recomendações ainda não implementadas sejam de fato implementadas. Portanto, a ideia é olhar para frente, olhar para os próximos 5 anos aí, Brasil. Então, inicialmente, como é que as atividades de hoje estão organizadas? O Banco Mundial fará a apresentação do relatório. Na sequência, teremos 3 painéis. Um com stakeholders e 2 com os chamados catalisadores. Vocês receberam a programação, tem a sequência desses painéis. Eventualmente, vamos precisar fazer alguma reorganização do horário dos painéis em função de debatedores que ainda não chegaram. Eu espero que até o horário do respectivo painel todos estejam aqui, mas eventuais arranjos poderão ser necessários. E teremos uma sessão de perguntas e respostas ao final de cada painel. Eu solicito aos senhores que, por gentileza, utilizem o bloquinho e a caneta que está na pastinha para elaborar as perguntas, que a Julina, a recepcionista, vai fazer a gentileza de coletar com vocês as perguntas, vai me passar e eu então endereço aos debatedores as perguntas. Breves informações úteis para eu finalizar e os trabalhos realmente começarem. O debate é todo realizado em português, as únicas intervenções em inglês serão realizadas pelo Zubaydur e traduzidas pela equipe de intérpretes que está na cabine ao lado. Não teremos intervalo para coffee break. Afinal, tivemos esse welcome coffee e teremos o almoço em seguida. De qualquer modo, a mesa com café e água fica disponível ali fora e acredito que todos já identificaram, o toalete fica saindo por essa porta à direita. Espero que tudo transcorra na maior naturalidade, mas em caso de emergência, por favor, não usem elevador. A escada fica no final do corredor, é uma escada branca de mármore, e se o pior acontecer, certamente a equipe de segurança do prédio, e esse andar é o melhor assistido em aspecto de segurança, porque é o andar da presidência, os seguranças nos auxiliarão na saída em caso de emergência. Mas sendo otimista, claro, vai dar tudo certo. Então agora eu chamo o Joseph Kizito e o Zubaydur Rahman, representantes do Banco Mundial, para apresentarem o relatório. Joseph, nascido em Uganda, entrou para o Banco Mundial em 98 como especialista em gerenciamento financeiro no escritório de Uganda. Atualmente é coordenador do Departamento Financeiro do Banco Mundial no Brasil, Brasília. Antes de trabalhar no banco, foi gerente de auditoria da Coopes & Lybrand, no Reino Unido. Joseph tem diploma em contabilidade pela Universidade de Glasgow e mestrado em políticas públicas e gerenciamento na Universidade de Londres. Ele é membro do Instituto de Revisores de Contas da Escócia. E Zubaydur Rahman, nascido em Bangladesh, atualmente conselheiro do Núcleo de Serviços de Operações da região da África para o Banco Mundial,
Anteriormente, ele trabalhou como gerente do programa do Departamento de Operações de Gerenciamento de Risco, onde foi responsável por desenvolver e gerenciar o programa do relatório sobre observância de normas e códigos contabilidade e auditoria, exatamente o relatório que a gente está discutindo aqui hoje. E antes do banco, ele trabalhou nas 4 grandes firmas internacionais de contabilidade e era responsável por desenvolver e gerenciar profissionais nos países, então, recentemente independentes da antiga União Soviética. Então, ambos com uma ampla experiência profissional e de vivência no Banco Mundial, por gentileza, me ajudem a recebê-los para apresentar o relatório. Muito obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Temos muito honra estarmos aqui apresentar este relatório do ROSC. Queria agradecer o seu interesse neste seminário. Gostaria também de começar por agradecer o FGV pela gentileza de ter aceito de sediar o seminário. Para esta apresentação vou fazer a apresentação de maneira muito rápida por causa da demora que já estamos experimentando, mas como o Ricardo disse, o objetivo principal deste seminário seria de permitir uma discussão sobre as recomendações principais do relatório. Eu acho isso é o mais importante para avançar neste debate de modernizar, de continuar modernizando as instituições que sustentam as práticas de contabilidade e de auditoria. Então, eu gostaria de falar sobre os antecedentes e objetivos da metodologia do instrumento ROSC. Qual é a importância da contabilidade e auditoria? Eu sei que esta é uma audiência bem sofisticada, então a minha intenção não é de falar sobre os detalhes, mas eu vou falar sobre os aspectos que são relevantes para esta avaliação. O primeiro ROSC, o relatório ROSC, foi elaborado em 2005. Então, temos um período bastante suficiente para estudar quais são os avanços desde 2005. Então, eu vou abordar também quais foram as recomendações neste relatório de 2005, para ver quais são os avanços desde. E eu vou terminar com as recomendações principais do relatório atual. Como antecedentes, o programa ROSC é um programa conjunto, uma iniciativa conjunto do Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Tem o objetivo de avaliar um marco institucional que sustenta as práticas de contabilidade e de auditoria, principalmente identificar os pontos fortes, mas também as oportunidades que ainda existem para mais fortalecimento das profissões de auditoria e de contabilidade, e de instituições que sustentam, supervisam e regulam as práticas de contabilidade e auditoria. Esta iniciativa permite uma comparação com normas e códigos internacionalmente reconhecidas em muitas áreas, mas a área que mais nos interessa é a de contabilidade e de auditoria. Essa iniciativa tem sido completada em mais de
110 países. Então, é uma iniciativa que tem um grande sucesso. Temos lições na realização desta iniciativa em muitos países. E as lições do Brasil para nós no Banco Mundial são dentro das mais importantes. O ROSC tem as suas origens nas crises financeiras dos anos 90, quando foi identificada uma falta de salvaguardas e transparência na informação financeira disponível para a tomada de decisões. Todos nós sabemos quais foram os efeitos, os impactos dessas crises financeiras. Eles tiveram um grande impacto sobre o crescimento econômico. Então, necessitou o envolvimento do FMI e do Banco Mundial, dado o mandato dessas duas instituições, para assegurar mais estabilidade no sistema financeiro do mundo. Então, foi determinada a necessidade de uma plataforma de normas e códigos no sistema financeiro. Normas e códigos internacionalmente reconhecidos que facilitariam também o monitoramento regular da observância dessas normas em todos os países membros do FMI e do Banco Mundial. Então, os objetivos incluem a promoção da estabilidade financeira nacional, nas áreas de regulamentação e supervisão. Tem o objetivo também de assegurar a maior transparência nas informações financeiras que estão disponíveis para instituições, para empresas e para stakeholders em geral. Então, o objetivo principal é de assegurar a estabilidade financeira internacional nos mercados de capitais, no sistema bancário, etc. A contabilidade e auditoria é só um dos temas que o programa ROSC, o programa conjunto do FMI e Banco Mundial, avalia. Esses são os outros temas de avaliação. O Banco Mundial e o FMI dividem as áreas. O banco tem a responsabilidade de efetuar a avaliação da área de contabilidade e auditoria. Tem outras áreas: governança corporativa, insolvência e direitos dos credores. Mas devo dizer, nesse momento, que esse programa é muito efetuado de maneira muito colaborativa entre o FMI e o Banco Mundial. E o ROSC do Brasil, na contabilidade e auditoria, foi realizado como parte de um programa geral da avaliação do sistema financeiro do país, do Brasil. Para ver qual é a importância de contabilidade e auditoria, esses outros temas são muito fundamentais para assegurar um sistema robusto, um sistema financeiro robusto no mundo. Mas é geralmente aceito que a contabilidade e a auditoria é um dos mais importantes aspectos desses temas, porque é através da contabilidade e auditoria que asseguramos a disponibilidade de informações precisas, informações sem as quais
decisões efetivas não podem ser tomadas. E podemos enxergar de um outro ângulo. Na área de contabilidade e de auditoria, temos 6 aspectos que o relatório ROSC avaliou. Esses temas são a profissão e a ética, o marco legal que rege as práticas de contabilidade e de auditoria, as normas de contabilidade e de auditoria, educação e treinamento, formação continuada, e o monitoramento e regulação da profissão de contabilidade. Então, esses elementos formam as colunas de uma infraestrutura financeira no país. Nesta infraestrutura, qualquer fracasso em qualquer um dos 6 elementos podem causar um risco de desabamento, de quebra da infraestrutura. Então, esses 6 elementos que formam a base da avaliação ROSC são muito importantes. A importância da contabilidade, eu não tenho palavras suficientes para enfatizar a importância desses elementos, contabilidade e de auditoria. Mas eu sei que esta audiência, com a sofisticação que tem, estamos conscientes destas vantagens. A contabilidade, a disponibilidade de informações precisas é imprescindível para a criação de empregos, acesso ao financiamento das pequenas e médias empresas, que são os motores do crescimento no país. Então, esses temas do ROSC são muito importantes. Tivemos uma metodologia que aplicamos durante a avaliação. Analisamos relatórios financeiros para analisar o marco institucional, a profissão de contabilidade, o papel das agências de supervisão e a capacidade dessas agências e instituições. Fizemos uma comparação das práticas atuais com normas internacionais de contabilidade, da preparação de relatórios financeiros e também de auditoria, para chegar a uma conclusão do grau de cumprimento com os pontos de referência nacionais. Esses pontos de referência nacionais foram selecionados a partir das empresas. Por exemplo, analisamos os demonstrativos financeiros de muitas empresas para chegar a uma conclusão. Então, como eu estava mencionando, o ROSC é um processo. Uma das vantagens do ROSC é que ele fornece um marco de monitoramento de progresso ao longo do tempo. Então, começamos este processo em 2005. Fizemos uma análise da situação que existia nesta época para ver qual foi a situação de observância com códigos e normas internacionais no país. Então, eu gostaria, só para resumir, fazer uma breve referência às recomendações desse primeiro relatório, mas só para nós focar sobre os avanços que já foram registrados na área de contabilidade e de auditoria. Então, tivemos uma recomendação
para tirar detalhes da lei das sociedades por ações, detalhes que poderiam atrapalhar decisões independentes, julgamentos independentes da contabilidade. E a situação com essa recomendação é que foi parcialmente implementado. Algumas disposições sobre normas contábeis ainda existem na lei. E falta uma sorte de clareza sobre a obrigatoriedade de publicação das demonstrações financeiras auditadas. Segunda recomendação foi sobre a utilização obrigatória das normas de preparação para a preparação de relatórios financeiros. Tenho o prazer de mencionar que a nossa avaliação é que esta recomendação foi completamente implementada. A adoção das normas de auditoria e o código de ética da IFAC para contabilistas profissionais ainda tem trabalho para fazer nesta área. E isso foi a conclusão da nossa avaliação de 2012. Enquanto às regras tributárias da elaboração dos demonstrativos financeiros, a recomendação foi de desligar a elaboração de demonstrativos financeiros das regras tributárias, para permitir a elaboração dos demonstrativos financeiros de maneira independente do impacto sobre os tributos. Esta área foi, esta recomendação foi completamente implementada e podemos discutir mais sobre isso. Tenho a minha colega Su pode esclarecer sobre isso mais tarde. Fizemos também uma recomendação para o estabelecimento de um órgão de supervisão pública para a profissão de auditoria. Ainda não temos muita ação nesta área e vamos abordar este tema com as recomendações de 2012. Melhorar a qualidade dos currículos de contabilidade. Esta necessidade existe sempre. Existe sempre de manter atualizados os currículos de contabilidade. E temos uma implementação parcial nesta área. E este foi o tema de uma nova recomendação na avaliação atualizada. Fortalecer o exame profissional existente. E ainda essa é uma recomendação muito importante. Eu vou convidar o Ricardo mais tarde, após da minha apresentação, para fazer mais esclarecimentos sobre esta área de formação profissional. É um tema muito importante para a modernização da profissão de contabilidade. Tivemos a satisfação e o prazer de notar os progressos na implementação da última recomendação que fizemos, de aumentar a capacidade das agências reguladoras financeiras. O Banco Central e o CVM fortaleceram muito as suas capacidades. Ainda tem trabalho para efetuar no SUSEP, na Previc, mas esta recomendação foi substancialmente implementada. O nosso objetivo é de promover
e de trabalhar para uma profissão que lidera o mundo, profissão brasileira, que lidera o mundo na área de contabilidade e auditoria. Já temos muitas áreas em que o Brasil lidera o mundo. Eu vou mencionar somente a área de agronegócio. O Brasil lidera a produção e a exportação em açúcar. Esses são dados de 2009. Então, podem ser um pouco fora da atualização. Mas açúcar, café, laranja, eu acho soja agora, e carne. É o Brasil que lidera o mundo na produção e na exportação dessas comodidades. Outra exportação em que o Brasil lidera, e sem dúvida, o jogo maravilhoso de futebol, com a nossa seleção. Então, o nosso objetivo como Banco Mundial é de promover a mesma posição na área de contabilidade e de auditoria, porque temos uma grande crença que o Brasil pode desempenhar um papel muito importante, não somente na região da América Latina, mas também do mundo inteiro. Então, as nossas recomendações de 2012 são com o objetivo de continuar esse rumo até ao topo da profissão de contabilidade e auditoria no mundo. Então, fizemos uma recomendação para o CFC fortalecer a sua capacidade de apoiar o desenvolvimento de uma profissão contábil forte. A nossa conclusão é que o CFC está fazendo um grande trabalho. Tem muitos avanços que registraram por causa do bom trabalho da CFC. Dentro desses avanços foi com os outros organismos a criação da CPC para permitir normas de contabilidade brasileiros. Esse foi um grande avanço, mas estamos reconhecendo com este relatório, que ainda tem oportunidades para melhorar o desempenho na área da profissão contábil, e isso deve começar pelo fortalecimento da capacidade do CFC para construir habilidades profissionais modernas e aumentar o conhecimento técnico da equipe da CFC, realizar mecanismos para o cumprimento de todas as normas internacionais de educação. A situação é boa, mas ainda temos oportunidades para fortalecer, para melhorar. Ampliando o acesso ao desenvolvimento profissional continuado. O CFC deve liderar nesse assunto, mas não é um esforço único ao CFC. Vai ter a necessidade de construir parcerias com outras instituições, com outras empresas. Segunda recomendação foi também fortalecer a capacidade do CFC, mas para dar apoio àqueles que aspiram à filiação por meio de programas de aprendizados, procedimentos de avaliação compreensíveis para demonstrar as competências requeridas da profissão de contabilidade, e para dar apoio aos seus membros para se desenvolver na carreira de contabilidade. Esse foi o tema desta recomendação. O currículo contábil, já mencionei que ainda tem a necessidade de fortalecer esse currículo, manter atualizado e manter em linha com as melhores práticas no mundo.
e tomar medidas para nova atualização da estrutura regulatória de contabilidade. Ainda temos algumas lacunas na lei das sociedades anônimas para tirar mais detalhes, simplificar o processo atual de normatização contábil e continuar a promover a adoção completa dos CPCs. Então, nesse momento, eu gostaria de... desculpe, eu não estava fazendo o mesmo, mas eu tenho o prazer de convidar o meu colega, Zubaydor, para falar alguns pontos sobre esta recomendação de estabelecer o Conselho de Revisão da Qualidade de Auditoria. Zubaydor. Thank you very much. Audit quality review, this is not new. This is not new in this country. You know that accountancy profession, of which audit is a part of the work, developed as a self-regulatory profession. But in last 10, 15 years, many countries have started an independent oversight organization for the audit profession. In 2006, 18 countries in the world, their independent audit regulators got together and created a body called IFER, International Forum of Independent Audit Regulators. In that body, Brazil was one of the signatories at that time. And on behalf of Brazil, CVM became a member of that international organization called IFER. The purpose was to help other countries to establish independent audit quality monitoring mechanism, like it is mentioned here, Audit Quality Board, Review Board. At this moment, there are 46 countries whose audit regulators are member of this independent forum of International Forum of Independent Audit Regulators. What do they do? This body, they protect public interest. You know, auditors should protect public interest, but auditors are also human beings. Auditors, they do audit, they get paid by the client. Now, if only the professional body oversees them, then public do not have that much of confidence. So this is the environment after the post-Enron environment I'm talking about. Enron, WorldCom, and I can give you a list of hundreds of thousands of companies that failed. Even today, failing because they are not properly audited, badly audited. And auditors of these companies are not small audit firms, many well-known audit firms, and they failed miserably. And public interest was affected. That is why the government, as protector of public interest, stepped in
in all these 46 countries whose regulators are member of the IFIA. Brazil has started, like I said, CVM became a member of this international body, and they are trying to do something which is mentioned in the report, but it could be further strengthened so that Brazil can lead this effort in this region and then globally. If you have any question, later on I will answer. Thank you. Obrigado, Zubaydou. E a última recomendação que fizemos nesta relatório trata da introdução de um programa voluntário de qualificação de contador profissional certificado. Estamos recomendando o estabelecimento desta qualificação voluntária. Já temos esforços, por exemplo, o CFC assinou um acordo com o ICPE dos Estados Unidos para permitir o acesso aos contadores brasileiros a se afiliar ao AICPE através dos exames da formação supervisada. Já temos alguns contatos entre a Associação de Contadores na Inglaterra e o CFC e o FGV para dar acesso aos programas de treinamento e de qualificação desta associação. Mas aqui estamos recomendando que o Brasil tenha a capacidade de estabelecer a sua própria qualificação de contabilidade, uma qualificação que pode ser reconhecida mundialmente como um dos melhores qualificações contábeis. E para falar mais sobre isso, eu gostaria de dar a palavra de novo ao Ricardo. Obrigado. Obrigado, Joseph. Falar um pouquinho, então, sobre essa recomendação relativa à implementação de um organismo brasileiro de certificação profissional. Essa recomendação vem no conjunto das recomendações relativas ao aprimoramento da graduação e da formação do profissional da contabilidade. Existem as normas internacionais de educação, citadas pelo Joseph, elaboradas pela IFAC, International Federation of Accountants, e essas recomendações, esses pronunciamentos do IFAC para a área de educação envolvem desde qual é o conhecimento e quais são as habilidades básicas mínimas que o candidato a contador deve possuir para ter o direito de se submeter à prova e exame de suficiência. Capacidades, conhecimentos, habilidades e valores morais, éticos. É interessante que grande parte dessas recomendações são alinhadas, são semelhantes às recomendações que constam nas normas vigentes no Brasil. Temos a Lei 9394 de 96, que trata do ensino da graduação. Temos a resolução do CNE, Conselho Nacional de Educação, a número 10 de 2004, que trata especificamente do curso de graduação em Ciências Contábeis. E temos aquela publicação do Conselho Federal de Contabilidade. O título, me desculpem, eu não decorei, mas na minha cola eu tenho aqui. Proposta Nacional de Conteúdo para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis. Esse conjunto de documentos já estabelecem o mínimo que o profissional da contabilidade deve ter, ou melhor, o bacharel em Ciências Contábeis deve ter ao concluir o curso de graduação. Ótimo. Acontece que, se a gente fizer uma leitura atenta das normas internacionais
vis-à-vis esses padrões brasileiros, os padrões brasileiros não cobrem 100% dessas recomendações internacionais. Então, me parece necessário uma reflexão do que nós estamos exigindo dos nossos cursos de graduação. Entre eles, por exemplo, não só o conteúdo e tal, específico da grade curricular, mas uma reflexão também daquelas 3.000 horas mínimas para o aluno integralizar o curso de graduação, onde nós sabemos que, em grande parte, esse curso é ministrado à noite, portanto, os alunos trabalham, fazem outras atividades durante a manhã e a tarde e vão à faculdade à noite estudar durante aqueles 4 anos. Não tem problema nenhum, mas os padrões, a estrutura básica dessa grade curricular das normas internacionais são baseadas na experiência basicamente europeia do Acordo de Bolonha, onde são 3 anos, mas são 3 anos basicamente de dedicação integral do aluno à graduação. Exige ainda não só horas de sala de aula, mas também experiência prática. E a experiência prática seria um estágio supervisionado? Enquanto aqui no Brasil, em grande parte, o estágio supervisionado são alguns créditos nos 7º e 8º períodos da graduação, pelas normas internacionais, não tem um número mágico, mas tem uma referência de 3 anos de experiência prática, depois de concluídos os 3 anos de sala de aula, para que o aluno, então, tenha vivência prática, ou seja, 6 anos no total de aprendizagem entre aula e mercado, para finalmente ter o direito de sentar e fazer a prova do exame de suficiência. Uma analogia que a gente pode fazer é o curso de graduação em medicina, que são 4 anos e meio de sala de aula, mais 1 ano e meio de internato, assim chamado, para que o aluno conclua os 6 anos da graduação em medicina, para só então ter o direito de se registrar no CRM. E depois disso tem a residência médica, que é o equivalente a uma pós-graduação lato sensu. Desculpa, é uma pós-graduação lato sensu, equivalente à nossa área, que nós chamamos de MBAs. Bom, mas tratando especificamente da certificação profissional. Vamos chegar lá. Uma coisa é a graduação, outra coisa é o indivíduo fazer a prova e ser aprovado nesse exame de suficiência. Aqui no Brasil nós temos uma prova, um exame de suficiência reconhecido por lei, a autoridade do CFC em regular e aplicar essa prova. Fantástico, é um grande avanço em relação ao cenário encontrado em 2005, como o Joseph colocou, mas identificamos que a prova que nós temos hoje, composta por 50 questões, múltipla escolha, que o aluno faz numa única sessão de no máximo 4 horas, não está 100% alinhada à recomendação dessas normas internacionais. E elas até reconhecem que muito dificilmente seria possível medir todas as competências, habilidades, capacidades e os valores morais dos candidatos numa única sessão. Eles sugerem que seja um conjunto de sessões. Daí porque as certificações internacionais são compostas por um conjunto de provas. E essas provas envolvem tanto prova múltipla escolha, prova escrita, apresentação de trabalho, seja em grupo ou individual, mas apresentação oral desses trabalhos e resolução de estudo de caso, que tenta simular o mundo real daquela experiência prática do profissional. Então, com relação ao exame de suficiência, a recomendação também toca nesse ponto, que fantástico que ele exista, mas é importante termos uma reflexão no nosso âmbito brasileiro para saber se esse exame de suficiência é suficiente ou se a gente precisa aprimorá-lo. E a sugestão de aprimoramento é seguir a IAS 6. Bom, uma vez que o indivíduo fez o exame, a questão é esse exame ser não simplesmente um único exame, mas seguir, portanto, como o Joseph me convidou para apresentar, o que seria essa certificação profissional. Nós reconhecemos que o Brasil se encontra em um estágio bastante avançado em relação a outros países, não só da América Latina, mas no cenário internacional mais amplo, onde aqui no Brasil, para o exercício regular da profissão de contador, é necessário ser registrado no CFC. E para ser registrado no CFC é necessário atender aqueles requisitos: graduação mais exame de suficiência. A questão é que essa certificação, se a gente entender o registro como uma certificação considerando graduação mais exame de suficiência, não atende amplamente às recomendações do que é
uma certificação profissional composta por várias seções, medindo aqueles conjuntos de habilidades e competências. Essa recomendação está na IAS 6, que trata do exame, vamos chamar aqui exame de suficiência. Por exemplo, nessas normas internacionais, o exame de suficiência pode ser composto por questões de três modalidades. Duas modalidades. Como a gente tem um paralelo na realidade brasileira, por exemplo, da prova do exame de suficiência da OAB. Eu lembro, quando eu fiz a prova da OAB, tínhamos duas fases. Uma fase geral, múltipla escolha, sem consulta, onde o aluno respondia um conjunto de questões, se não me engano eram 100, e precisava acertar pelo menos 60. Uma vez aprovado na primeira fase, ele tinha que fazer a segunda fase do exame, que era uma dissertação e a resolução de casos, escrever petição, alguma coisa do gênero, relativa a um tema específico. Por exemplo, direito administrativo, foi a prova que eu fiz, tinha direito civil, penal e outras áreas. Uma outra reflexão que também podemos ter aqui no Brasil. O exame de suficiência vai ser abrangente ao ponto de cobrir os requerimentos, conhecimentos básicos, fundamentais, para o profissional da contabilidade, seja qual for a área que ele vá atuar, ou de repente poderíamos pensar em ter uma prova específica relativa à contabilidade do agronegócio, à contabilidade de instituições financeiras, seguradoras, à contabilidade de instituições mercantis de uma forma mais ampla, por que não pensar em pequena e média empresa e setor público? É uma reflexão. Eu acho que a gente vai precisar passar por essa reflexão, fazer um paralelo com o que a OAB exige no seu segundo exame. E para complementar a discussão sobre as normas internacionais, indo além do que o Joseph me pediu para apresentar, é a educação profissional continuada. Existe hoje no Brasil a obrigatoriedade do profissional que atua como auditor, aquele registrado no CNAE, Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, apresentar, demonstrar um conjunto de pontos, 40 pontos por ano de educação continuada. De acordo com a resolução do CFC, esses pontos podem ser demonstrados e obtidos mediante sala de aula, seminários, treinamentos, eventos como esse, eventualmente, mais docência, orientação de aluno de pós-graduação, participar das comissões técnicas do CFC, da CVM, do IBRACON e órgãos semelhantes, e autoria, publicação de obra literária, escrever um artigo acadêmico, um livro ou um artigo numa revista técnica. Fantástico. As normas internacionais também exigem isso que nós chamamos no Brasil de educação profissional continuada. Lá eles não chamam de educação, chamam de desenvolvimento profissional continuado. E existem 3 modalidades de avaliação desse desenvolvimento profissional. Um que eles chamam de input-based, que é semelhante ao que nós temos aqui, aula, treinamento, participação em seminários. Temos o output-based, que poderia ser uma nova prova, semelhante ao que existe no DETRAN, para que nós façamos a manutenção da nossa habilitação de condutor de veículo automotor. Tem que fazer uma provinha para demonstrar que você continua capacitado a dirigir com segurança sem expor a sociedade a risco. Será que não deveríamos pensar nessa educação profissional continuada, não só no aprendizado, no input, também no output, uma prova para o profissional demonstrar que ele está capacitado a exercer regularmente a profissão sem colocar a sociedade em risco? É uma reflexão. Mas não só a prova, pode ser também, como nós temos, a docência, ou a autoria de material didático, uma autoria de pesquisa acadêmica, são outras formas de output, de evidenciação do desenvolvimento. E a norma internacional trata ainda de uma combinação entre um critério de avaliação que combine abordagem input e output. Bom, era basicamente isso. Joseph, não sei se atendi a tua expectativa com relação. Então, com essa fala, nós encerramos essa primeira sessão, que é, como eu chamei, como está na programação,
a apresentação do relatório por parte do Banco Mundial. E agora vamos para a parte mais importante do seminário, que é o debate com os stakeholders e os catalisadores. Só para confirmar, o Vanderlei Olivetti chegou? Ele deve chegar a qualquer momento. Ele está preso no trânsito entre o aeroporto do Galeão e a praia de Botafogo. Quem é do Rio de Janeiro sabe que não é muito fácil fazer esse itinerário nesse horário com base embaixo dessa chuva. Vamos torcer para que dê tudo certo e ele chegue em segurança. Mas então eu convido, por gentileza, Fernando Torres, jornalista do Valor Econômico. Ele é o moderador dessa sessão e das próximas sessões de debate.